125 anos do Seminário Presbiteriano do Norte, e é um privilégio nós estarmos abrindo essa série de entrevistas com você aí nos acompanhando e nós aqui do Recife com a presença do reverendo Sérgio Vitalino, que nos dá o privilégio de abrir essa série de entrevistas. Pastor, muito bem-vindo, o senhor que é da casa, oriundo da casa, filho da casa, professor na casa, e bendito seja Deus por sua vida e seu ministério. Amém. Para mim é uma honra estar abrindo esse caminho que vocês vão fazer aí nesses 125 anos. Para mim é um prazer. Louvado seja Deus. Pastor, algumas perguntas que a gente acabou colhendo de alguns colegas de seminário em si, e perguntas que são muito relevantes para nós, não apenas porque o seminário está completando seus 125 anos, mas porque é muito bom a gente ter pessoas de referência, e o senhor obviamente está no meio delas, e as perguntas giram em torno de área pessoal, da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, e eu queria saber, como curiosidade mesmo nossa, dos colegas de turma, dos colegas de seminário, como foi que o senhor se sentiu vocacionado para o ministério? Joia. Rapaz, foi muito interessante, porque a minha vocação se deu na prática. Como assim? Eu tinha me convertido aqui um ano anterior da minha ida para o seminário. Só que o meu alvo era fazer direito. E 7 meses depois que me converti, fiz o vestibular, passei em direito na Federal, onde meu pai, meus tios, meu avô tinha feito direito, então a família estava realizada. Só que eu passei segunda entrada. Sim. Então eu fui para um seminário, que na época era um Instituto Bíblico em Atibaia, Palavra da Vida, e ia fazer 6 meses, aliás, aquele ano ia trancar os primeiros 6 meses, o primeiro período. E quando eu cheguei lá, ali em maio, o pastor da igreja entrou de férias, e o meu líder de ministério, então, ficou com a escala de pregação, e ele me colocou para pregar. E eu fiquei assustado, né? Falei, nunca preguei na vida, não tenho 1 ano de convertido, mas preparei com ele me ajudou no preparo do sermão. E o que foi impactante para mim foi o que eu experimentei enquanto pregava, né? Porque até o último hino antes da pregação, eu falei, eu vou desmaiar, as pernas tremiam, mas assim que eu terminei a leitura e orei, parecia que eu tinha anos de experiência e levei a mensagem. Mas na porta foi algo marcante. E passou uma senhora chorando, dizendo, Deus te usou na minha vida. E eu saí daquele culto dizendo, eu não quero outra coisa. Eu não quero investir nem 1 ano de minha vida em outro tipo de ocupação. E então, quando eu voltei, no final daquele ano, conversando com meu pai, eu falei para ele que eu poderia fazer direito como ele queria, mas que eu iria ser pastor. Eu queria dedicar a minha vida a abençoando outras, sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Não via nada mais divino, nada mais frutífero, mais prazeroso do que isso. Graças a Deus. Assim. Coisa boa. E aí o senhor veio para a SPN? Aí eu vim para o SPN. E alguma memória memória de corredor, memória de sala de aula, memória que o senhor... Eita, tem muitas. Tem muitas. A minha turma, inclusive, é uma turma muito especial. Na minha turma tem de tudo. Certo. Né? Então, inclusive em novembro agora, a gente já tem a data marcada para esses meus colegas voltarem. A gente já tem cerca de 20 desses colegas já confirmados, porque no final do ano a nossa turma completa 40 anos de formatura. Bendito seja Deus. E aí vamos ter um momento nosso aqui da turma de ida para o seminário. Então vocês vão ver a gente bagunçando um pouquinho lá. Mas de sala de aula, a gente tem muita memória boa, hilária, triste, né? Difícil. Deixa eu selecionar uma. Eu estou lembrando de muitas histórias contadas pelos professores e pastores, mas uma que eu ri na sala de aula e voltando para casa naquele dia, sempre que eu lembro, eu acho graça, foi o reverendo Hans Neumann.
né? Era nosso professor de hebraico, e ele, em algum momento, foi contar a história de uma ida dele, que ele assumiu uma igreja, uma congregação no interior que os pastores não estavam querendo ir, alguma coisa assim, e aí ele passou aí toda semana até um obreiro ou um pastor ficar, porque ele era professor, né? E aí ele falou que chegou no primeiro domingo, levaram um casal, levou ele para casa e colocaram um frango na frente dele. Ele falou, meus olhos eram uma pomba. E ele falou, só dava com uma garfada. Eu praticamente comi ele todo naquele dia. De tal maneira que todo domingo era um frango e começaram a fazer 2. Aí ele falou, imagino que toda vez que eu ia para lá, e eu ia chegando no sítio desses irmãos, as galinhas falavam, chegou ele, saíam correndo. Então, eram muitas histórias interessantes dele. Reverendo Valmir Soares poderia contar histórias hilárias do reverendo Henrique Guedes, Otton Dourado. A gente tinha um colega que era oriundo do catolicismo, já estava praticamente terminando o seminário católico e ele se converte, eu acho que estava no 7º ano lá, no seminário católico, se converte, sermão de prova. Então, ele pregando ali na saída do povo de Israel, lá do Egito, aí ele disse que quando Moisés, chegando no mar, viu o mar se abrindo, disse, Virgem Maria. Aí o reverendo Otto falou, pode parar aí, todo mundo já rindo, pode parar, desça. Então tem muitas experiências que a gente poderia contar em centenas, mas o seminário é um momento e quem está lá, aproveite, porque é único. A gente vai levar memórias dessa experiência com colegas, com professores, o resto da vida. Show de bola. A gente sabe, pastor, na verdade há uma cultura que nós ouvimos bastante. O seminário não forma pastores. O seminário não forma pastores. O seminário é um lugar onde a gente tem ferramentas para usá-las no ministério pastoral, ferramentas educacionais, experienciais e tudo mais. Mas no meio de uma sociedade hoje que desprivilegia tanto os pastores e do surgimento de tantos pastores e falsos pastores, inclusive, a pergunta essencial é, o que é ser um pastor? Ok. Deixa eu só falar sobre esse tipo de afirmação. Joia. Se a pessoa está pensando em termos de dons, eu concordo. Porque quem dá o dom pastoral é Deus. Exato. O seminário não pode conceder, não vai formar um pastor nesse sentido de conceder um dom. É Deus quem dá. Mas recebido o dom, a pessoa precisa ser trabalhada para o exercício dele. Aí, nesse sentido, o seminário forma, sim, pastores. Amém. Ele é quem dá as ferramentas para que a pessoa vocacionada por Deus possa exercer um ministério frutífero, assim como Deus quer. Então, o tempo de seminário não é um tempo só teológico. A teologia é uma ferramenta. A teologia, sozinha, não é útil no ministério pastoral. Ela sozinha não é. Assim como a ausência dela também é desastrosa. Exato. Então, as duas coisas, ou vários elementos de formação de um pastor, se aprende no seminário, e outros se aprende pelo caminho. E isso é verdade. Aí a segunda parte da pergunta... é o que é justamente ser um pastor, okay, tendo em vista o fato de que os pastores são desprivilegiados por conta do aparecimento dos falsos pastores e nessa erupção de tantos falsos pastores com falsos ensinos que acabam contaminando o evangelicalismo brasileiro, né, a igreja brasileira em si. O que é ser de fato um pastor? Eu creio que o pastor é, primeiro, aquele que abdica da própria vida, no sentido que é chamado, vocacionado pelo Senhor e entende que a partir daí ele não vai cumprir aquilo que ele planejar, aquilo que ele desejar, ele abriu mão disso e aí se compromete com a vontade de Deus. E aí isso vai afetar a sua conduta com o povo de Deus, com a igreja propriamente dito. Isso vai afetar na liturgia que você prepara,
no seu tempo de lazer, no seu relacionamento familiar. E isso tudo, creia, é bem visto pelos membros da igreja. A gente pensa que o pastor só é visto no púlpito. Isso é um engano terrível. O pastor é aquele que, sendo fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, comprometidos com a palavra, vai fazer com que a igreja tenha confiança de segui-lo. Assim como eram os pastores de ovelhas, e aquele que é o nosso pastor, o pastor de nossas almas. Nós confiamos no Senhor, e como eu estava falando sobre obedecer a Ele, a gente abre mão da nossa vontade contra a dele. O pastor é aquele que, sendo fiel ao Senhor, dá tranquilidade à comunidade de segui-lo. Não porque ele é bonito, é cheiroso, é arrumado, não. Mas porque ele é confiável. Ele é um homem comprometido com Deus e eu, como membro, posso seguir atrás dele, porque ele vai me conduzir no caminho do Senhor. O pastor é aquele que cuida do rebanho do Senhor Jesus. E ele é a referência maior dentro do povo de Deus, que os membros podem olhar e falar: é assim que eu devo me conduzir. É assim que eu entendo o pastor. São 40 anos de formado agora, né? A turma vai comemorar 40 anos. São 40 anos de ministério? 40 anos de ministério. O que o senhor acha imprescindível para um pastor? O que o pastor tem que ter, obrigatoriamente? Se não tem, não é pastor. De forma inegociável, vida com Deus, que isso aí vai afetar todas as áreas da vida, mas principalmente ética. Quando eu fiz, há 24 anos atrás, o meu mestrado, eu fiz nessa área de educação. Minha referência, minha ênfase era na área educacional. E a minha dissertação foi sobre o preparo que os seminários davam, né, àqueles que entravam nele. E a minha tese é essa que eu acabei de colocar, que teologia é uma parte importante, porque ela vai definir outras áreas também, mas não só ela. A vida cristã, o testemunho, a fidelidade. E eu me lembro que um capítulo de uma dissertação passa por pesquisa de campo. E uma pergunta que eu fiz a membros de igreja, e foram membros de 50 igrejas daqui no Nordeste até o Sul, que responderam questionários, então era uma amostra, né? E a pergunta era: o que não pode faltar na vida do seu pastor? E de forma proposital eu coloquei que ele conheça bem teologia, que ele pregue bem, que ele dê testemunho de vida cristã autêntica. É claro que quem olhava aquela pergunta falava: eu tenho que marcar os 3. Mas não podia, só podia uma. Aí o cara, eu posso até ter um pastor que não pregue bem. Eu posso até ter um pastor que não seja muito teólogo. Mas vida cristã é essa inegociável. Por que eu estou dizendo que a maioria foi por aí? Porque das respostas, 65% caíram nesse item. No sentido que a igreja, né, os membros da igreja, até admitem um pastor que não é bom pregador, admitem um pastor que não é um grande teólogo, mas não admitem um pastor que não tenha vida. Se a área ética dele afunda, pouco importa se ele é um grande teólogo, se ele vendeu não sei quantos livros, se ele conhece todas as teses em cada área da sistemática, ou mesmo se ele é um excelente orador, pouco importa. Eles não querem essa pessoa como pastor. Querem alguém confiável, né? Então, eu acho que essa área é inegociável, imprescindível. Tanto que Paulo vai dizer a Timóteo: tem que cuidar de ti. Cuidado de ti. Então, olha o que tu está fazendo, para onde tu está andando, olha a tua vida. Ou seja, ele deveria estar sabendo da sua identidade, que era ligada a Deus, para poder, então, exercer o ministério a contento. Então, a área de ética é fundamental. Certamente, para que alguém seja ético, um ministro ético, é necessário que ele desenvolva uma vida de piedade, uma vida de oração, de devoção. Qual a importância
de um pastor ter vida com Deus, para que ele seja alguém ético, para que ele tenha essa característica de imprescindibilidade. Acho que eu acertei a palavra. Mas enfim, imprescindibilidade. Agora saiu. O que é importante? O quanto é importante a vida de piedade para que o ministro seja um ministro ético, um homem segundo o coração de Deus? É vital. Né? De lá que a gente tem a vida que a gente vai refletir. É como uma lua que não tem luz própria, né? A gente sempre ilustra assim. Ou seja, o crente e o pastor também está nesse grupo, ele vai refletir a luz de Cristo. Então, a comunhão com o Senhor é fundamental. Eu citei, você já esteve comigo e ouviu uma citação minha de um teólogo batista chamado Leo Schaefer. Tem um texto de teologia sistemática. Ele vai definir teólogo, e aí eu colocaria também pastor. Ele vai falar o seguinte: teólogo é a palavra que expressa aquele que fala de Deus, da parte de Deus, na sua presença e para a sua glória. Então, se faltam 2 itens desses, que é na sua presença e para a sua glória, é alguém que fala de Deus, apenas ele não está totalmente se utilizando, capaz de botar a imagem do verdadeiro pastor. Então, essa comunhão com o Senhor fará desse teólogo um teólogo frutífero. É essa comunhão com o Senhor que nos dá a possibilidade de falar da parte dele. Então, a vida cristã passa por uma vida devocional. E você dedicar tempo de oração, tempo de leitura da palavra e outros elementos da vida devocional que às vezes a gente não considera. Solitude, sabe? Um tempo para a gente estar com o Senhor, sabe? Aquietando o coração. Tempo de queixa, muitas vezes, no momento de crise, está nas Escrituras, faz parte da prática devocional que a gente pouco prega. Alguém já ouviu alguém pregar sobre a prática bíblica da queixa a Deus? Não, mas a gente vê salmistas dizendo: Senhor, eu vou até a tua presença e apresento minha queixa. E às vezes essa prática espiritual, que é também uma prática que trata com nossa vida emocional, está aí nas Escrituras. Então, quando o pastor entende que ele precisa, antes de tudo, ser um crente, né, e estar perto do Senhor, isso vai produzir essas características pastorais. Então, respondendo, é vital. Para exercer o ministério, ele precisa estar em relacionamento muito próximo do Senhor, para a vida pessoal dele como crente e para a vida ministerial dele. Amém. Pastor Sérgio, ao longo de 40 anos a gente reconhece que o Senhor Deus te presenteou com um ministério frutífero, um ministério relevante. E a gente sabe que isso é tudo manifestação da bondade de Deus e tudo isso redunda em glórias a Deus. A gente sabe disso. Mas é possível, o senhor que tem um ministério frutífero ao longo desses 40 anos, é possível que um pastor hoje seja um pastor relevante para a sua comunidade, para a sociedade, para um país? É possível ser um pastor relevante? É importante a gente entender o que significa pastor relevante, né? Porque você pode olhar um pastor midiático e pensar: isso é um ministério relevante. Então eu não sou tão relevante assim, né? Então, esses parâmetros que a gente tem que quebrar. Porque às vezes você está numa cidade do interior e você tem um ministério relevante. Se você sair daquela cidade, ninguém vai conhecer você. Não significa que você não tem um ministério relevante. O ministério relevante é aquele que atinge as pessoas para as quais o Senhor lhe encaminhou. Então, quantos na história da igreja foram determinantes na vida da igreja e na vida de tantas pessoas, que a gente não tem um livro escrito sobre ele, entende? Que não existe nenhuma fala sobre ele. O reverendo Ronaldo Lidório conta daquela irmãzinha missionária, né, que ele nunca tinha ouvido falar, e que quando ele entrou nos seus trabalhos de fazer mapeamento pelo interior, pelos rios e garapés lá do Amazonas,
ele via comunidades convertidas. E aí, então, perguntavam, como? Ah, uma missionária, Sophia Miller. Ele nunca tinha ouvido falar. Ninguém. Ele era um grande estudioso. Ela foi relevante. Mesmo que se tornou, aqui no Brasil, entre nós, principalmente presbiterianos, mais conhecida porque Reverendo Ronaldo foi quem trouxe o nome dela. Se o Reverendo Ronaldo não trouxesse essa história, o ministério dela só seria conhecido pelo Senhor e aqueles a quem ela abençoou, né? Para mim, isso é ministério relevante. O grande perigo, eu acho, hoje, do ministério pastoral, missionário, é você ter referência, que hoje está tudo na mão, abre o celular, né? Aqueles ministérios são mais midiáticos e você acha que precisa ter aquele tipo de ministério. Não, aquilo é o ministério daquele irmão. E tem coisa que você faz que aquele irmão não faria. É claro que eu nunca testei, mas de repente eu vou falar de Augusto Nicodemos, que é muito amigo meu. Pega o Augusto Nicodemos, bota no interior aqui de Pernambuco, rapaz, não vai sair muita coisa, entende? Você fala, a coisa vai acontecer, talvez não aconteça nada. E de repente aquele irmão que não se acha relevante é colocado e um ministério impactante ocorre naquela cidade, naquela comunidade, por conta da vocação. Então, cada um é relevante naquilo que o Senhor chamou. Então, esse é o grande desafio para quem está se preparando no seminário, ingressando no seminário, caminhando ou ingressando na vida ministerial, ou já aí andando. Cumpra o que o Senhor requer de você, o seu ministério. Não acho que ser relevante signifique que todo mundo vai ter que saber, ou que coisas extraordinárias que o mundo vai tomar conhecimento precisam ocorrer. Às vezes, somente uma pequena comunidade, uma vida tocada e transformada, faz muita diferença. E aí você está sendo relevante. E eu acho que sim, que a gente precisa orar para ser relevante dentro daquilo que o Senhor espera de nós, dentro da vocação que Ele nos deu, que é diferente para cada um, mesmo que é dentro do ministério pastoral, mas é um leque tão aberto, tão grande, e que a gente precisa estar bem atento, para a gente não se perder no caminho e ser relevante para aquilo que o Senhor deseja. Amém. Amém. Pastor, a gente podia ficar aqui a tarde toda fazendo perguntas. Eu ficaria também. Mas eu sei dos seus afazeres e nós estamos falando para gente que gosta do seminário, gente que tem interesse em saber do seminário. Nós estamos falando também para aspirantes, gente que sentiu o desejo no coração de servir ao Senhor no ministério. Nós estamos falando para os nossos irmãos seminaristas, os colegas de turma, os colegas do seminário, colegas seminaristas de outros seminários. E uma palavra final, baseada numa pergunta, obviamente, que a gente recebeu, seria: o senhor consegue dar conselhos para nós, seminaristas, para o irmão que se sentiu vocacionado agora há pouco e vai traçar um percurso de preparo, de experiência do próprio conselho da igreja local, vai ser enviado para o seminário, passar por toda uma questão probatória. Conselhos para um candidato, para um aspirante, para alguém que tem o chamado pastoral no seu coração? Se é o chamado, a convicção é uma ferramenta importante. Se você entende, tem convicção que Deus lhe vocacionou, persista. Porque no meio do caminho, seja como aspirante, ou no seminário, ou no ministério, as barreiras vão surgir, são naturais. Ocorreu para todos aqueles que estão envolvidos na obra desde o Antigo Testamento, e será assim até o Senhor arrebatar a sua igreja. Então, persista, sabe? Se coloque diante de Deus, já desenvolva essa vida devocional, a vida próxima a Ele, e vá caminhando sempre, ouvindo, sendo submisso ao conselho da igreja, sabendo que o local, o tempo, tudo pertence a Deus. Mas se você foi vocacionado, o Senhor vai lhe encaminhar da forma ideal. Mas persista, vai caminhando. Chegando
quase aos 40 anos de ministério, eu não gostaria de ter investido minha vida em nenhum outro tipo de atividade. Nenhum. Se eu pudesse voltar no tempo, e não estou preocupado com isso, para mim está bom o meu tempo aqui, mas eu voltaria tomando a mesma decisão, faria os mesmos caminhos, optaria pelo nosso SPN amado e continuaria colocando os olhos naquilo que o Senhor deseja para mim. E no meu caso foi o ministério, e não acho que nenhum outro caminho me traria tanta alegria, tanta satisfação e realização quando eu chego aqui entrando na terceira idade, como eu experimentei nessa caminhada ministerial e como eu me sinto hoje. Estou quase como o Paulo, né, falando, completei a carreira, mas na mesma alegria, sabendo que o Senhor nos tem dado o privilégio de guardar fé e de entender que esse ministério que o Senhor nos concede é o mais honroso que qualquer um outro tipo de ocupação nesse mundo poderia conceder. Então, fica firme, vai perseverando, se coloque diante do Senhor, sabendo que as autoridades serão instrumentos da parte de Deus na sua vida, e vá confiando naquele que lhe vocacionou. Amém. Esteja certo que a gente vai orar para que o Senhor Deus possa lhe dar um pouquinho mais de tempo, para que o Senhor não guarde a fé agora. Tá certo, que o Senhor persista na jornada. O tempo de Deus está bom para mim. Graças a Deus. Se você está acompanhando a gente pelo canal do YouTube do Seminário Presbiteriano do Norte, não esqueça de se inscrever, de curtir, certo? Aperta o joinha aí e se inscreve de fato para que você possa receber notícias, novidades, acompanhar vídeos e transmissões desse nosso período de celebração a Deus pelos 125 anos do seminário. Obrigado por ter vindo até aqui, que Deus te abençoe, viu? E como ele falou, continue aí ligado nas comemorações do nosso amado SPN. Pastor Sérgio, muito obrigado. Privilégio de poder estar aqui com o senhor. Viu? Que o Senhor Deus te abençoe e continue lhe coroando com um ministério cheio de graça e de virtude. Amém. E que a gente possa ter outros encontros desse para glorificarmos juntos o nome do Senhor. Um abração, Deus abençoe você.